Para alguns fundos de investimentos, os riscos políticos e econômicos do segundo semestre aqui no Brasil foram minimizados com muita criatividade nos negócios. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. Eu converso agora com Cassiano Ciamponi, sócio da Quest Investimentos. Como é que foi esse trabalho ao longo dos últimos meses? O trabalho foi bastante bem feito, a gente conseguiu, desde o começo do ano, perceber que o mercado estava precificando um cenário bastante complicado para o Brasil, tanto do ponto de vista do cenário externo quanto do ponto de vista político, e com uma carteira criativa que conseguiu, através de posições em temas diferentes, a gente conseguiu minimizar esses riscos, tanto políticos quanto econômicos. Uma grande queixa de outros fundos, outros gestores, de que a rentabilidade foi muito comprometida neste semestre, né? Queria saber a fórmula de vocês. Assim, desde o começo do ano a gente achava que o cenário externo podia ser um pouco melhor do que muita gente olhava. O que a gente enxergava era que os Estados Unidos sim iam ser uma âncora de crescimento e que, apesar desse crescimento vindo dos Estados Unidos, o resto do mundo ainda tinha um dinamismo bastante fraco, principalmente vindo do Japão e de Europa. E que isso impediria um movimento de redução da liquidez dentro dos Estados Unidos, alta de juros dentro dos Estados Unidos, e que isso de alguma forma iria favorecer os mercados emergentes, entre eles o Brasil. Ao mesmo tempo, a gente nunca fez uma aposta no cenário eleitoral, mas sempre ficou claro para a gente que a eleição seria um evento mais complicado do que muita gente olhava. E que isso gerava certas assimetrias positivas nos preços de alguns papéis que poderiam trazer bons lucros para a gente ao longo do período. Tendo isso em vista, a gente acabou montando uma carteira que, de um lado, explorava empresas que eram pouco prejudicadas com um cenário macroeconômico dentro do Brasil bastante difícil, uma desaceleração macroeconômica dentro do Brasil forte e consistente. Então a gente tinha um pé nesse tipo de empresa, mas a gente também tinha um outro pé em papéis que se beneficiariam de um dólar forte diante desse cenário um pouco melhor vindo lá de fora. E por fim, um outro tema que sempre a gente explorou dentro da carteira foram dessas assimetrias de empresas que poderiam se beneficiar de uma mudança de rumo dentro da economia brasileira. Tendo esses três pés, a gente conseguiu neutralizar toda essa volatilidade, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político aqui dentro. Já é possível falar do resultado obtido em rentabilidade para 2014? Sim, todos os nossos fundos acabaram performando muito bem, principalmente a partir de março, quando a gente estabeleceu esse portfólio. Os fundos de ações outperformaram bastante os fundos, cada um dos seus benchmarks, os hedge funds também. Então, assim, de um modo geral, a gente conseguiu chegar com uma ótima performance e de uma maneira bastante suave até a data da eleição. Passando a eleição, a gente decidiu manter esse tipo de portfólio, pelo menos até o momento, dada a incerteza de para onde vai o governo Dilma agora no segundo mandato do governo Dilma. A gente ainda tem algumas dúvidas que tipo de linha ela vai adotar. A gente tem alguma ideia dessa rentabilidade? Difícil falar, depende muito do portfólio, mas assim, a gente pode falar que os hedge funds, vai depender do nível de risco, mas todos eles outperformaram o CDI, então, principalmente nesses últimos 8 meses. E no caso dos fundos de renda variável, estão batendo aí em torno de entre 8% e 10% de cada um dos seus benchmarks. Para o ano que vem? Para o ano que vem, ainda bastante incerteza. Por enquanto, um portfólio ainda cauteloso, aguardando os próximos dados do que pode ser o segundo mandato da presidente Dilma. Se ela indicar alguma correção de rota, alguma mudança na sua política econômica, principalmente, a gente pode aventar de aumentar a exposição em alguns setores que possam se beneficiar dessa mudança. Se a mudança não vier, acho que a gente pode ter um ano bastante complicado em termos macroeconômicos, em termos de economia. Queria que você falasse um pouco sobre a Quest. Bom, a Quest é uma gestora independente do Brasil. Hoje a gente
gente administra cerca de 2 bilhões de reais em fundos de renda variável e de macro, né, de estratégia macro, em torno de 1,8 em renda variável. É uma empresa que foi fundada em 2003 pelo ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Hoje em dia é uma empresa que conta com cerca de 30 profissionais, sendo que mais ou menos 18 deles diretamente ligados à gestão. É um partnership, então hoje somos em 17 sócios e todos eles alinhados com os interesses do cliente. Eu acho que essa é a coisa mais importante, né? Cassiano, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.